Câmeras de segurança flagraram um ladrão numa moto, roubando o relógio de uma vítima. Eu não tinha coração. Não ligava mais pelo que eles estavam sofrendo. Com 13 anos de idade aproximadamente, 13 para 14 anos, eu conheci o mundo do crime, aonde eu fiz o meu primeiro furto de uma moto, uma motocicleta, porque eu já estava envolvido ali no mundo das drogas, no mundo das baladas, então eu via as pessoas nos bailes funks da vida, né? Então eu falava, poxa, eu quero ser igual a eles. Só que naquele instante, a maldade ela já estava dentro de mim. Como se diz, droga, né? A minha vida ela se tornou uma verdadeira droga. O porquê eu não conseguia mais viver sem usar uma substância química, sem fumar maconha, sem beber. Eu tinha que estar sentindo algo no meu corpo. Então eu mostrava que eu era uma pessoa feliz. Só que eu não era. E eu conheci uma quadrilha que assaltava relógios de luxo no estado de São Paulo. E com isso, eu decidi ir um pouco mais além daquilo que eu já fazia. Como o crime ele é organizado, essa quadrilha também era organizada. Então a gente se encontrava em lugares específicos, cada um em uma moto, e a gente ia para lugares específicos de São Paulo, regiões nobres, para encontrar pessoas de alto padrão, pessoas que estavam portando relógios de 20, 30, 100 mil reais. O momento oportuno era quando o trânsito parava e era naquele momento que eu que estava com a arma, eu ia até o vidro do motorista e batia no vidro com a arma em punho e ali eu subtraí o relógio. Até o dia que eu fui preso. Ali eu percebi que os amigos que eu achava que eu tinha lá fora, aquilo que eu buscava não tinha sentido. Então eu me vi dentro de uma cela totalmente desesperado. Porque quem vive a vida do crime sabe que um dia vai ser preso, que vai morrer. Isso aí é óbvio. Mas eu não acreditava que iria acontecer comigo, né? Tudo indica que, obviamente, eu ia parar com isso, né? Porque perdi tudo que eu estava buscando, né? Só que não. Eu passei a fazer as coisas do crime lá dentro, a estar com o pessoal na linha de frente. Então o ódio pela polícia, pelos guardas, aumentou. Quando eu ganhei minha liberdade, eu continuava usando drogas, saindo, buscando essa falsa alegria, essa falsa paz. E nos momentos que eu estava na balada, nos momentos que eu estava ali curtindo, realmente eu estava feliz. Mas quando eu chegava em casa, vinha o vazio. Vinha aquela sensação de desprezo, de uma pessoa sem valor. Um dia, um colega meu, ele me fez um convite para ir até a Igreja Universal. Só que eu ficava rejeitando por algumas vezes, porque ainda tinha um orgulho dentro de mim. Então eu imaginava, poxa, bandido, criminoso, baile funk, mulheres e tal, um monte de coisa, eu vou fazer o que na igreja? Eu era muito sincero, eu não gostava de ficar inventando desculpa. E ele muito sábio, usado por Deus, ele permaneceu fazendo alguns convites, até que chegou no ano de 2021, falei, eu vou lá nessa igreja, vou lá conhecer, né? Porque eu via um exemplo nele. Ao ponto de eu chegar a entrar dentro da igreja com droga, com maconha no bolso, cigarro, e eu ir no banheiro e ver que eu tava com aquilo ali, eu falava, meu Deus, eu tô dentro da igreja com isso aqui. Então a primeira reunião que eu participei já me trouxe um temor para dentro de mim. Conforme eu vim essa primeira vez, esse obreiro ele não precisou mais me convidar para mim vir as outras vezes. Eu percebi que era algo que possivelmente iria mudar minha vida. E ali eu passei a ir mais vezes, eu passei a praticar aquilo que era falado no altar,
escutava os vídeos da Igreja Universal no YouTube, lia livros, a palavra de Deus ela foi me limpando aos poucos. Eu comecei a entender que o sofrimento lá atrás era espiritual. Eu passei a entender que o vício era um problema espiritual. Porque eu já tentei parar algumas vezes. Aquilo ali eu fui tendo força para vencer. Eu fui tendo força, minha mente ela foi clareando. Então eu falei, poxa, é possível. No mundo do crime, eu queria estar na linha de frente, né? Eu queria ter o status e tal. Eu falei, poxa, eu colocava toda a força lá, eu vou colocar toda a força aqui também. E para mim receber o que eu estava buscando, eu precisava me arrepender de tudo que eu tinha feito. O Espírito Santo, ele me convenceu a me batizar nas águas. Até o momento que não tinha mais nada dentro de mim, eu já tinha desfeito do velho homem, dos desejos, eu já tinha pegado nojo daquilo que eu fazia. E a minha sinceridade, eu falava para Deus, falava, meu Deus, eu não tenho mais nada. Fui para a reunião de um domingo, me arrumei, fui para a reunião para buscar a Deus. No meio da reunião, da busca, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, meu Deus, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos que aquilo que ele quer, aquilo que ele queria, que era o bem, ele não fazia. Mas aquilo que ele não queria, isso ele fazia. E eu estou assim, meu Pai. Se eu continuar sem o teu Espírito, aquilo que eu não quero fazer, eu não vou ter força para vencer. Eu não quero emoção, sensação. Eu quero a certeza de que o Senhor é comigo. A certeza do selo. E ali, o Espírito Santo, no momento que eu falei isso, ele me preencheu. Ele me preencheu de uma tal maneira que eu ganhei uma força dentro de mim. Eu percebi que tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. Porque eu fui tomado por uma força, uma alegria muito grande dentro de mim, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu tinha experimentado a alegria da droga ali, momentânea, passageira. Mas essa alegria que entrou dentro de mim, era uma alegria permanente. Ali a minha vida ela foi totalmente transformada. Hoje eu entendo aquela palavra que diz, ah, se o meu povo me escutasse, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Tudo isso que eu passei eu poderia ter evitado, mas porque eu não dei ouvidos para Deus, Deus ele permitiu que eu passasse por aquilo. Hoje eu não devo nada para a justiça, tenho 6 processos no meu nome arquivados e hoje eu tenho o caráter de Deus, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu não tiro nada de ninguém, hoje as coisas que eu tenho é fruto da minha vida com Deus, do trabalho das minhas mãos, do meu suor. E hoje eu ainda vivo na prática do roubo, só que é um roubo diferente. Eu roubo as almas do inferno, as almas que estão sofrendo, que estão gemendo. Inclusive, eu evangelizo dentro das fundações Casa. Eu passo a minha experiência para os jovens que são julgados por muitas pessoas por não ter mais jeito. E hoje eu posso falar para eles, tem jeito sim. Eu te desafio a tomar uma atitude de procurar uma igreja universal mais próxima da sua casa. E Deus ele vai transformar a sua vida assim como ele transformou a minha. E em breve você vai estar aqui contando o seu testemunho para outras pessoas.